Bom dia! Baseado em Provérbios, capítulo 29, verso 20, que nos diz assim: há mais esperança para um tolo do que para uma pessoa que fala sem pensar. Falar apressadamente, sem pensar, pode abrir margem para muitas interpretações do que pretendia dizer. Acalme-se. Primeiro avalie qual é a sua intenção ao perguntar ou se expressar para que o outro entenda a maneira em que você está conduzindo para um assunto. Que Deus nos conceda mais paciência ao falar e palavras sábias. No começo deste verso menciona a respeito de uma pessoa tola. O que seria uma pessoa tola? Seria uma pessoa que não age de maneira sábia. É um termo um tanto forte, mas em outras traduções da Bíblia também utiliza-se este termo. Mas vamos trazer uma lição para a nossa vida no sentido de como nos comunicar. Porque nós temos uma intenção de falar algo, mas o outro precisa entender. Por isso que nós não podemos falar de uma maneira muito técnica para um amigo, e sim para um profissional da nossa categoria profissional que vai entender esses termos mais técnicos. Por isso que Deus nos concede sabedoria para falarmos com mais diversos públicos. Porque nós temos uma mensagem a transmitir ao outro e precisa ser compreendida. Por isso que o propósito dos Sons do Céu foi justamente isso: falar de uma maneira mais direta para o seu dia a dia o que a Bíblia está querendo falar e que você precisa colocar no seu dia a dia. E o que estamos aprendendo hoje? A falarmos com sabedoria e a transmitirmos o que precisamos ao outro de forma comunicativa. E não é somente pela fala. Nós sabemos que temos a língua brasileira de sinais, a Libras. Sim, é uma comunicação. Se você sabe Libras, uma pessoa que é surda e muda, não necessariamente nestas duas situações, mas você precisa saber para você poder se comunicar. Deveria ser mais ensinado nas escolas? Sim. Em universidades? É algo opcional. Percebe que essa questão da comunicação é algo bem amplo? E nós também podemos comunicar em uma outra língua, que no caso, língua estrangeira, caso você tenha esta facilidade, tenha aprendido, tenha tido a oportunidade de aprender, e comunicar de uma maneira simples, respeituosa com o outro, e até o silêncio, que tanto aprendemos aqui em Provérbios, que é o mais sábio se fazer em muitas situações. Tantas coisas desnecessárias poderiam ser evitadas com uma atitude de silêncio. E nós também nos comunicamos de forma não verbal. Já mencionei Libras, mas Libras é uma comunicação. Não verbal seria a expressão facial que você expressa com a sua face, com a forma como você inclina, até a inclinação do corpo é uma comunicação. Se você cruza os braços estão mais relaxados, tudo isso está comunicando algo. Que Deus nos conceda sabedoria para agirmos, falarmos com sabedoria. Oremos. Grande Autor da sabedoria infinita, que nos concede toda a sabedoria que necessitamos, vem de Ti, Senhor. Nos conceda palavras certas,
que tenhamos respeito com as pessoas, que possamos nos comunicar de uma maneira mais clara. Estamos abertos também a nos comunicarmos de uma outra forma, caso assim tenhamos a oportunidade de aprender Libras ou uma língua estrangeira, caso seja necessário. Soberano Deus, nos abençoe com o Teu Espírito Santo, muitas vezes para nos dar domínio próprio, para termos silêncio, porque também é uma comunicação. Nos abençoe ao longo desse dia, em nome de Jesus. Amém.